com um cronômetro aqui. Bom, sou eu de novo. O bom de pôr um amigo para apresentar é isso, gente. Vocês vão aprendendo. Que um amigo apresenta o outro, que o outro sempre fica bem. Ficando cada vez melhor. E foi igualzinho, a gente combinou mesmo. Depois eu te pago. Obrigado. Bom, gente, nós vamos falar de Robert Calley. Quem me aplicou no Robert Calley foi o pastor Paulo Júnior, que vai estar falando aqui depois. E ele também insistiu, né, com a gente sobre o São Jorge, ele gosta muito. Então, a gente estudou, eu estudei muito, gosto demais, gostei demais do Robert Calley, porque tem muita coisa parecida com a gente. Muita coisa. Então, assim, vai ser inevitável eu citar o mosaico na história do Robert Calley. E quem entrou aqui já viu aqui uma foto desenhada a giz do Robert Calley, o dom do Alexandre sempre servindo a gente, né? Lá fora também tem do Bonhoeffer e do São Jorge. E a gente estava brincando ali, o Pedro falou assim, cara, esses caras tudo tem um olhar meio triste assim, né? Aí a gente falou assim, porque não tem jeito. Quem planta com lágrimas é assim mesmo. E aí ele falou assim, colhe com alegria. Eu falei, mas colhe lá, né, na 1888, que foi o falecimento. Ali foi a colheita, porque aí a semente morreu, aí pode dar fruto mesmo, né? Foi para debaixo da terra. Nós estamos no ano que está fazendo 160 anos da chegada de Robert Calley ao Brasil. 160 anos. Ele esteve aqui em 1855. O Calley é nascido na Escócia em 1809 e faleceu em 1888, na Escócia também. A trajetória do Calley é o seguinte. O Calley nasceu na Escócia, teve uma infância conturbada, ele perdeu o pai muito cedo, a mãe casou e logo ela morreu também, só que o padrasto dele era um cara muito rico e também muito temente a Deus e ensinou tudo que sabia para Robert Calley. E Robert Calley fez medicina e ele se tornou um médico e durante o curso de medicina ele se converteu. E aí ele entendeu que ele tinha que aplicar a profissão dele naquilo que era a vocação dele em Deus, né? Efésios 4. Ele quis viver de uma maneira digna da vocação. E aí ele buscou, porque ele tinha muito desejo de ir para a China. Ele ouviu dizer que na China estava muito difícil trabalhar com missões, a Escócia era um país cristão, e aí ele falou, eu quero ir para a China. E aí ele foi na igreja da Escócia, na época igreja presbiteriana, e eles não queriam ordenar o Calley. Ele tinha que fazer 4 anos, né, de seminário. E ele entendia que era muito urgente a missão para ele poder esperar 4 anos. Então ele recorreu a Londres. E aí Londres enviou ele. Qual foi o problema? Nesse meio do caminho, Calley se apaixonou, casou, e a saúde da esposa era muito frágil, não dava conta de ir para a China. Então eles resolveram abortar a missão. Ele pagou todas as despesas em Londres, mesmo não indo, toda a despesa que a agência missionária já tinha tido com ele. E aí falaram para ele de uma necessidade em Portugal e também que a Ilha da Madeira, em Portugal, seria um lugar propício para a saúde da esposa. Então Calley sempre foi também muito cuidadoso com a esposa. E aí ele veio para a Ilha da Madeira, em Portugal. Começou um trabalho de evangelização. Robert Calley fazia atendimento médico e evangelismo ao mesmo tempo. Catequese? Não. Ele era um cristão honesto, apaixonado por Jesus, e todo mundo que entrava no consultório dele que tivesse alguma coisa além de um problema de enfermidade física, ele se oferecia para, olha, eu conheço alguma coisa que pode te dar alívio, para além de remédio. E aí ele fazia o evangelismo dessa maneira. E Calley sempre foi assim. Ele fazia um negócio muito interessante, ele cobrava muito caro de quem era muito rico, e aí ele atendia quem era pobre de graça. Então ele atendia, por exemplo, 3 pacientes ricos num dia para poder atender gente pobre o dia inteiro. E há quem questione esse tipo de coisa. O fato é que muita gente foi curada e Robert Calley era um cara muito querido. Aonde ele pregava era igual Jesus. Conta uma história que ele foi se retirar num lugar porque a saúde dele estava fraca. O povo descobriu que ele estava lá, foi para lá e ele compartilhou com 1.500 pessoas. Muito parecido com Jesus, né? Alguma coisa muito semelhante. Mas então, Calley fica viúvo. E ele volta para a Escócia
né, e durante esse tempo ele faz algumas viagens para a Inglaterra, para os Estados Unidos, e ele conhece uma senhora que é a senhora Sarah. E para quem está achando que nós falamos só de homem aqui, vale a pena ler a biografia de Robert Calley, se você ainda achar, Jornada no Império. Em inglês é O Lobo da Escócia. E a senhora Calley tem peça fundamental no ministério de Robert Calley. Ela que inaugurou o que a gente conhece hoje como Escola Bíblica Dominical. Foi fundada pela senhora Sarah Calley. E Robert Calley casa então com a Sarah, e a Sarah, muito apaixonada por Jesus, também professora, tinha uma didática tremenda, gostava muito de ensinar e tinha um dom na área de música. Era um casal assim, fulminante. Onde eles chegavam, era muita coisa. E quando eles foram, durante o período que o Calley ficou em Portugal, ele sofreu muita perseguição, foi preso e houve a necessidade dele se retirar. Eles foram para Illinois, porque ele tinha enviado alguns missionários de Portugal para lá. De lá falaram que tinha uma necessidade no Brasil, aí nós chegamos. Por isso que ali no quadro você vê Robert Calley chegando no Brasil e vindo até o estado de Goiás, vocês vão entender. Já chego lá. Robert Calley vem para o Brasil com a senhora Sarah e começa um trabalho no Rio de Janeiro. A saúde dele era muito frágil também, principalmente na área respiratória. Então ele teve que ir para Petrópolis, porque no Rio de Janeiro era terrível. E aí eles começaram um trabalho, surgiu a primeira igreja de fala portuguesa no Brasil. Então a primeira igreja de fala portuguesa plantada no Brasil foi plantada por Robert Calley. Igreja Evangélica Fluminense. Não tinha denominação. Era uma das coisas de Robert Calley. Uma coisa que explica essa questão dele com a denominação é o fato de que quando ele converteu, existia uma briga de denominações muito forte na Escócia. E ele ficou muito triste com isso, porque ele viu muito racha. Então ele queria fazer um movimento evangélico que não fosse com o aspecto institucional tão forte. E ele começou a Igreja Evangélica de Fluminense. Ele já tinha plantado uma congregação em Portugal. E então nós temos a partir daí o trabalho no Brasil. Então, durante esse período aconteceu várias coisas que não dá para a gente contar tudo. Era uma crise nossa, né? Como é que nós vamos falar tudo em 15 minutos? Não dá. Leia o livro, leia a biografia do Bonhoeffer, agora tem o livro aqui também. E essa do Calley aqui é fantástica. É menor, inclusive, assim, mais fácil de ler. E você vai conhecer as minúcias. Mas agora eu queria sacar aqui 3 pontos da vida de Robert Calley, para a gente aplicar a vida dele, porque senão eu vou ficar aqui um contador de histórias. O fato é que depois da vida dele aqui, ele fica muito doente, volta para a Escócia e morre em 1888. Essa é a história de Robert Calley. Aqui eu salto 3 aspectos: unidade, vocação e deslocamento. Lendo a biografia de Robert Calley, são as 3 coisas que me saltam, porque eu tenho muita assimilação com essas coisas. Unidade, porque nós estamos aqui fazendo parte de um movimento de unidade. Não tem como não falar sobre isso. Isso era muito forte na vida de Robert Calley. O Calley, ele trabalhava a unidade na diversidade, que é aquilo que a gente entende. Calley não era ingênuo. Ele não achava que ele ia encontrar uniformidade nas situações. Tanto que ele trabalhava com rico e com pobre. Mas ele entendia que o amor poderia produzir unanimidade. O que é unanimidade? É quando eu encontro com o outro de fato, que é diferente de mim. E ali a gente consegue entrar num acordo, porque há amor nessa relação. E esse acordo só existe porque um dos dois abriu mão. Então Robert Calley cria nisso. E é o que a gente cria aqui no Mosaic. Nós não somos ingênuos, tanto que as peças são de várias cores. Mas a gente entende que nessa relação, ela estando bem firme, como diz Efésios 4, pelo vínculo da paz e em amor, a gente consegue ser unânime, ainda que a gente não seja uniforme. Calley trabalhava com níveis sociais, desde o pobre e o rico até o negro e o branco, o escravo e o livre. Ele tinha bom relacionamento com os padres da cidade, alguns, que outros perseguiam, lógico. E para vocês terem noção do quanto Calley cria na unidade, durante um tempo, numa das saídas dele para dar uma respirada, ele foi lá para a Palestina. E ele conseguiu deixar uma congregação lá. Ele foi para descansar, tá, irmãos? Aí ele plantou uma igreja. Aí, enquanto tu descansa, carrega pedra.
E aí ele plantou uma igreja lá que conseguia reunir árabe e muçulmano no mesmo prédio. O que vocês acham disso? É um cara que cria na unidade. Árabe e judeu, desculpa. E então, assim, é um nível de unidade que é o mesmo nível que Paulo está falando em Efésios 4. Porque em Efésios 3, quando ele fala do mistério, que agora nós que éramos gentios, podemos ser chamados um só. Esse nível de unidade é que o Calley cria e que ele conseguiu implantar lá. E um outro aspecto que a gente ainda está dentro da unidade é o ministério relacional. Tudo que Paulo trabalhava, ele trabalhava num ambiente muito caseiro. Então eram reuniões caseiras, era um ambiente muito íntimo, algo muito próximo. E até o Júnior citou, né, os PSFs, que é um dos melhores formas hoje de tratamento familiar. Porque você entra, você conhece a família, você sabe como intervir ali, você consegue todos os dados, idade, pressão, quantos filhos, tudo. Então a gente tem que se esforçar mesmo nas reuniões mais íntimas. E Calley já fazia isso há 160 anos atrás. O segundo aspecto, que é a questão da vocação. E aí continua em Efésios 4. Efésios 4 fala que para a gente viver, lutar pela manutenção da unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, e viver de uma maneira digna da vocação. O que é essa maneira digna da vocação? É uma maneira digna com a origem. É de acordo com quem nos criou. Então eu sou feito em Deus e eu tenho que viver de acordo com essa origem. Então o Calley entendia que, a despeito dele ser médico, e esse dom foi Deus que deu para ele, ele tinha uma vocação mais universal, que era o que ficava latejando na cabeça dele. Se você ler esse livro, você vai ver toda hora. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todos os povos, saia da sua terra. Era isso que ele tinha em mente. E aí ele conseguiu fazer o quê? Ser um empreendedor social e um empreendedor do reino. Ele conseguiu aplicar a profissão dele na missão dele. Para vocês terem uma ideia, ele lutou tanto na área de direitos humanos que aqui no Brasil só podia registrar criança católica romana. Só podia sepultar quem fosse católico romano. E só podia fazer cerimônia de casamento se fosse católico romano. O Robert Calley foi o cara que conseguiu liberar registro de criança, sepultamento e casamento de quem não era católico romano. E não só de protestante. Esse era o nível de interferência de Calley na sociedade. Então ele agia de acordo com a vocação, com a origem, entendendo que não há separação. Não posso fazer separação. Continua na luta pela unidade, só que exercendo a vocação. E como que ele aplicou a profissão dele no ministério? Ele tornou o ministério dele comunicável e sustentável. Comunicável de que maneira? Como Calley dominava a língua, ele fez a primeira tradução do livro O Peregrino, que depois da Bíblia é o livro mais vendido. Então a primeira tradução do livro O Peregrino foi traduzida por Robert Calley. Além disso, ele conseguia traduzir na vida, porque ele falava o idioma das pessoas aqui no Brasil. Ele fazia um diálogo com a cultura fantástico, que é uma coisa que a gente tem conversado muito. A gente olha para a cultura com a mesma cosmovisão cristã, de criação, queda e redenção. Tem que ser assim, irmãos. Nem tudo é desgraçado. Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Beleza, teve a queda, nós fomos lá corrompendo. Tem coisas na cultura que ferem a dignidade de Deus. Mas há aquilo que na essência é boa e foi corrompida. Por isso que no Novo Testamento a gente vê antes de várias palavras. Redenção, reconciliação, redimiu. Então, a gente vê o Calley entendendo esses aspectos da cultura e não demonizando tudo. Ele usava a profissão dele, ele ia lá e interferia na questão política, ele ia lá e interferia na questão social. Ele olhava para a cultura, assimilava aquilo, viu o que ele podia absorver, aquilo que ele tinha que rejeitar e aquilo que ele podia adaptar. E ele fazia essas três coisas baseado na cosmovisão cristã, de criação, queda e redenção. E aí nós vamos para o terceiro e último ponto, que é a questão do deslocamento. Esse negócio é um negócio muito interessante. Eu aprendi com um pastor meu, e a gente estava conversando e ele falou assim: Pijama, às vezes a gente estuda na escola e não presta atenção. Qual que é a fórmula que a gente aprende lá de trabalho? Trabalho é igual a força vezes distância. Beleza? Aí nós começamos uma conversa sobre isso. O que a gente vê muito na vida do Calley?
ele viajava muito, muito. Calley foi para a Inglaterra, foi para os Estados Unidos, foi para a Palestina, veio para o Brasil, foi para Portugal. E quando Calley não estava viajando, ele estava viajando de outras maneiras, que era enviando cartas. Conta-se que Calley tirava, às vezes, períodos inteiros, por exemplo, meio período, a tarde inteira, só para escrever carta. Porque ele ia no lugar, deixava vários discípulos, ele tinha que comunicar com esse povo, assim como Paulo fazia. Então Paulo imprimia deslocamento, ainda que ele estivesse num local. O que acontece é que a mente, o raciocínio de Calley, estava em vários lugares. Ele pensava em vários lugares. Como todo bom escocês, ele era muito engenhoso e estratégico. Então ele sabia quem eram os discípulos e ele tinha que mandar carta para esse povo, manter esse povo alimentado, cheio do Espírito, dizendo que o Espírito estava soprando. Então, às vezes a gente está muito cansado no nosso trabalho no ministério, porque a gente não está imprimindo deslocamento nenhum. Vou dar um exemplo simples. Líder de louvor. O púlpito está lá no centro, assim, ó. Aí ele vai tocar. Ele fica grilado, porque o diácono não foi lá tirar o púlpito. Ele é incapaz de pegar e colocar no lado. Por quê? Porque a responsabilidade dele é o louvor. É a adoração, é tocar. Aquilo ali não é função dele. A porta ali está enchendo o saco, ninguém pode ir lá arrumar não, porque tem que ser o diácono. Não, irmãos, isso aqui é um problema nosso. Se está ruim para você, está ruim para todo mundo. Desloca da sua função. Imprime deslocamento. Você vai precisar fazer menos força e ter um resultado de trabalho maior. Medite mais sobre isso em casa. Eu não tenho tanto tempo aqui agora. Mas trabalho é igual a força vezes distância. É por isso que a gente vê grandes líderes que rodaram muito e tem um fruto de trabalho grande, com menos cansaço. A gente vê, às vezes, gente que está lá numa paróquia minúscula e o cara está morto. Mas é porque o cara não sai dali. É um princípio. A gente tem que imprimir força e deslocamento. Se você faz deslocamento 1, você precisa ter muita força para o seu resultado de trabalho ser grande. Por isso você fica cansado demais. Já que é para ficar cansado, que é para semear com lágrimas, então vamos ficar cansados andando muito. Amém? E então, assim, conclusão que a gente tira. Calley convicto de quem era, ou seja, da origem, viveu de forma digna da vocação, lutou pelo corpo, que era fazer uma congregação, ainda que ela não tivesse um nome. Depois, gente, isso virou a igreja congregacional. Mas até onde Calley lutou não era denominacional. E ele imprimiu deslocamento, ritmo, que Calley era um cara incansável, dormia pouco, escrevia muito, andava muito, tratava muita gente o tempo todo. E aí ele chegou até a gente, aqui em Goiás. Um co-pastor dele veio para Goiás e fundou o que a gente chama de Hospital Evangélico de Anápolis. Então esse cara, que veio lá da Escócia, conseguiu inspirar a gente em Londres, em Illinois, nos Estados Unidos, na Palestina, em Portugal, no Brasil, no estado de Goiás. Isso é que é deslocamento. Isso é que é um resultado de trabalho. Amém? Amém. Queria pedir para a gente ouvir uma música agora. E logo em seguida a gente vai chamar o pastor Paulo Júnior.